Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abrindo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, verso 14. Evangelho de Marcos, de Jesus, segundo escreveu Marcos, 16, número 14. Verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Podeis se assentar glorificando, exaltando a Deus. Quando o Evangelho, ele, na verdade, é boas novas, uma boa notícia. Quando os guerreiros gregos, romanos, uma nação ganhava, eles iam pelos vilarejos, pelas cidades, e eles mandavam um mensageiro à frente, dizendo: uma boa nova, eu tenho uma boa nova, o rei venceu. É esse mesmo rei que nós estamos adorando, exaltando, glorificando, porque ele venceu a morte, por mim e por você. Ele venceu o pecado, nasceu virginalmente, andou conosco, andou com os homens carnalmente, morreu na cruz do Calvário, foi furado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nós fôssemos justificados pela fé. Então, por isso, aonde tem o Espírito Santo, é lançado todo o medo fora, toda a incredulidade. Mas é interessante que esses homens não conseguiram acreditar, crer. Ainda que no Velho Testamento Jesus já vinha pregando para eles, para os saduceus, para aqueles que não criam em ressurreição. Jesus havia falado para os discípulos várias vezes, mas às vezes nós endurecemos o nosso coração. Além de falar, além deles verem tudo aquilo que Jesus falou acontecerem de fato, eles tinham dificuldade de acreditar, de crer. É impressionante isso, como nós começamos a ler a palavra de Deus. Porque eles andaram com Jesus carnalmente, viram que Jesus não pecava, viram que Jesus foi morto, souberam que Jesus foi ressuscitado, porque as mulheres, Jesus se apareceu para as mulheres, apareceu para aqueles dois no caminho de Emaús, eles voltaram e falaram para eles, e mesmo assim eles não conseguiram acreditar. É impressionante quando nós começamos a ler esse versículo e falamos: Deus, será que nós somos iguais? Será que às vezes nós somos tão incrédulos, tão céticos, tão racionais? Às vezes nosso coração está da mesma forma como esses homens. Aquelas mulheres viram Jesus, aqueles homens no caminho de Emaús, quando Jesus quebrou o pão, abriu o pão, eles queimaram o seu coração e disse: ele era Jesus. Eles voltaram para Jerusalém,
falaram para os discípulos e mesmo assim eles estavam ali, sentados à mesa e não conseguiram crer. Nós começamos a viajar nisso e falar: Deus, será que o meu coração é da mesma forma? Será que o Senhor está falando algumas coisas ao meu coração e eu não consigo crer? Será que o meu coração está cético? Será que eu estou muito racional às suas promessas, à sua vontade, ao seu querer para a minha vida? E Jesus chega e repreende os discípulos para que eles viessem a crer piamente na ressurreição. Eles tinham que crer na ressurreição para que pudessem pregar o Evangelho. Eles somente ouviram falar, eles não conseguiram crer. Homens que viveram com Jesus, eles não conseguiam acreditar, crer piamente que Jesus ressuscitou. E Jesus dá uma ordem à igreja, aos discípulos, para que, dá um norte, para que eles viessem a pregar o Evangelho. Mas qual Evangelho? Do que o rei venceu. O rei venceu a morte por nós. O rei venceu a morte por mim. O rei venceu a morte por você, para que nós fôssemos justificados pela fé. Mas eles tinham que crer. Talvez seja por isso que às vezes alguns não conseguem pregar o Evangelho, porque não conseguem crer. Conseguem ouvir muita informação, muito conhecimento algumas vezes, mas não consegue crer. A Bíblia nos diz que nós devemos ter um conhecimento, que é a informação. Mas devemos ter uma sabedoria, que é aplicar a informação que eu recebi. Devemos aplicar ela no nosso dia a dia. Devemos aplicar ela dentro da nossa casa. Devemos aplicar ela na nossa família. Devemos aplicar ela no nosso trabalho. Devemos aplicar ela em qualquer lugar. Ele nos dá a geografia por todo o mundo. Indo, andando. Não quer dizer que às vezes você vai sair, Jesus ressuscitou, mas Deus vai te dar a oportunidade para você semear na vida de alguém. Deus vai abrir a oportunidade para você colocar essa semente, mas muitas das vezes nós retemos essa semente, que é o poder de Deus para destruir fortaleza da mente. A Bíblia nos diz em Coríntios que existem fortalezas, que é somente o poder de Deus para destruir essas fortalezas que estão dentro da nossa mente. Há fortalezas que eles não conseguem entender, compreender, discernir, e é somente com a semente do Evangelho, de que o Rei venceu e ressuscitou ao terceiro dia, é que nós vamos destruir essas fortalezas na mente do ser humano, na mente daqueles que é da nossa família. E às vezes não é somente uma semente, você vai recebendo a informação e vai aplicando ela dentro da sua família. Você vai recebendo essa informação e vai semeando dia a dia. E até mesmo no seu trabalho, porque não importa. Ele te deu a semente. Alguns corações vai estar cheio de pedra. Alguns corações vai estar cheio de espinhos. Alguns corações vai estar no meio do caminho. Mas alguns corações vai dar 30, 60 e 100 vezes mais. Alguns corações vai ser baseado no Evangelho e Deus vai abençoar. Há coração que é como uma terra frutífera, 30, 60 e 100 vezes mais. Não importa em que terra que vai cair, importa que você vai semear a semente que Deus te deu. Será que nós estamos semeando a semente que Deus está nos dando, ou somente colocando dentro do nosso coração, sendo egoístas? E Jesus pega e diz assim: vocês têm que crer. Para vocês conseguirem pregar o Evangelho, vocês têm que crer. Nós também temos que crer, porque a incredulidade algumas vezes impede as bênçãos de Deus. Impede. Em Nazaré Jesus não podia fazer muitos milagres, porque eles não creram. Ele chegou lá, começou a ensinar na sinagoga, começou a falar
da palavra de Deus, a um primeiro momento eles acreditaram, creram, mas a um segundo momento eles disseram: esse não é Jesus? Não é o carpinteiro, não é o filho de José, não é o filho de Maria? Não, os seus irmãos não estão aqui junto conosco? Aí eles não conseguiram crer. Eles olharam que Jesus está sempre ali, e até então não havia feito nenhum milagre. Mas a um dado momento ele foi batizado, a pomba incorpórea, manifestação do Espírito Santo vai até ele, e ele começa a pregar o reino dos céus, e a colocar os sinais na vida de alguém. Isso é como uns sinais. Deus dá, sim, curas maravilhosas naqueles que já estão há muito tempo na igreja. Mas há aqueles que estão começando na igreja, começando no Evangelho. Isso são sinais de Deus. Esses sinais vão perseguir nós que pregamos. Tem que perseguir a nós. Para que eles viessem a crer nos sinais de Deus. Ainda não creram em Jesus, mas eles creem nos sinais de Deus. Aquele leproso, que os 10 eles foram curados, mas somente um foi dar voltar e dar glória a Deus, somente um quis um relacionamento forte com Deus, somente um quis abraçar a Jesus, somente um quis se ajoelhar e confessar com a sua língua que Jesus é o nosso Senhor. Os outros 9, é impressionante que eles não conseguiram voltar e dar glória a Deus. Eles não conseguiram voltar e dizer que Jesus é o Senhor. Então isso serviu somente para eles serem curados. E irremediavelmente eles iriam para o céu. Porque era melhor que eles permanecessem leprosos, mas que quando chegassem ao céu eles fossem limpos. Então os sinais não é somente para esse momento, os sinais não é somente para nós. O sinal é um norte para que nós venhamos a sermos guiados por Deus, entendermos qual é a vontade de Deus para nós e por você. Ele nos dá um norte, é um sinal de Deus. Por isso que a Bíblia diz sinal. Um sinal é o quê? Onde é que eu estou indo? É um sinal de Deus para mim e para você. E Deus também tem cura para mim e para você. Certamente algumas vezes nós oramos como Paulo, 1, 2, e na terceira vez, Deus diz: a minha graça te basta. É bem verdade que algumas vezes nós oramos 1, 2, 3 vezes, e Deus vem e diz: a minha graça te basta, igreja. Aí nós aceitamos. Aquele que se submete à vontade de Deus, ele aceita a vontade de Deus para ele. Até mesmo na enfermidade. Até mesmo na enfermidade, ele dá graças a Deus, assim como Paulo deu. Ele não coloca Deus numa parede e diz: se o Senhor me curar, eu fico na igreja. Se o Senhor não me curar, eu saio da igreja. Não. Ele diz: eu estou aqui, me curando ou não. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor colocou um trono dentro do meu coração e eu vou continuar te adorando, te exaltando, porque a tua graça me basta. Em Números capítulo 14, Deus fala para Moisés: até quando esse povo irá me desprezar? E não vão conseguir crer, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Eles estavam prontos para serem abençoados com a terra prometida. Estavam prontos. Deus diz para Moisés: vai lá e manda aqueles 12 espias. Vai lá. Manda eles ir lá e olharem como é que a terra é cheia de, emana leite e mel, que os cachos de uva 2 homens têm que carregar. Vai lá e avisa eles. Fala para eles espiarem a terra. Eles voltam. Ao mesmo tempo que eles estavam crendo, acreditando, dizendo: olha como a terra é linda. Ao mesmo tempo, quando eles olham para aqueles gigantes, eles falam: nós não conseguiremos, porque os homens vão nos matar. Eles são muito grandes para que nós venhamos a destruir eles. A incredulidade entrou dentro do coração deles e impediu que Deus abençoasse eles.
A incredulidade impede nós sermos abençoados. A incredulidade alcançou a vida de Sara de uma certa forma que ela não conseguia crer. Até que Deus desceu na terra com 2 anjos para dizer: Sara, por que você riu? Você acha que uma mulher na sua idade não consegue crer, não consegue acreditar, não consegue ter um filho? Por que é que você riu? A Bíblia nos diz em Hebreus, coisa linda. Ali ela sentiu a virtude de Deus sobre ela. E Deus abençoou ela. Ela conseguiu crer que ela poderia ter um filho. Mesmo numa idade avançada. Mesmo onde as suas regras não desciam mais. Mas Deus abençoou. Até então, como ela não conseguia acreditar, ela não conseguia crer. Ela conseguiu ver o seu esposo todas as vezes orando, buscando a Deus, levantando altares, falando da experiência que ele teve também, porque Abraão também riu. Abraão também desacreditou, mas ele teve uma experiência com Deus. E a um segundo momento Deus precisava trabalhar também naquela mulher. E Deus, a Bíblia nos diz em Hebreus, coisa linda, e Deus encheu ela de virtude no momento que ela creu. E no tempo determinado, ela teve uma criança. A incredulidade, quando nos alcança, impede de nós sermos abençoados, irmãos. Por isso que Jesus diz: você crê, você crê, você crê, você crê. Às vezes, quando nós estamos quase desacreditando, como Jairo, Jesus precisa chegar nele e dizer: não temas, não temas, vamos comigo até a sua casa, porque eu prometi na beira do rio que eu iria até a sua casa. Não temas, creia somente, mas eu preciso que você venha caminhar comigo até a sua casa, para que eu venha fazer um milagre na sua filha. Ele precisava que aquele homem tivesse crendo até o último minuto. O fim das coisas são melhores do que o começo. O fim das coisas são melhores do que o começo, mas nós temos que continuar crendo. A um determinado momento, nós começamos a desanimar, a desacreditar. Mas Jesus precisa falar o nosso coração, falar o coração da igreja, falar o coração do homem, falar o coração da mulher. Não temas, continue crendo, porque eu estou indo até a sua casa para abençoar a sua família. Mas tem que continuar crendo, porque se nós formos viver pela vista, por aquilo que estava acontecendo, o A vai ser abençoado, o B vai ser abençoado, aquela mulher do fluxo de sangue foi abençoada. Mas se nós começarmos a ver somente pelos olhos da vista, pela ótica humana, todo mundo vai ser abençoado menos nós. Continue crendo. Deus tem uma bênção particular para cada um. Deus tem uma bênção particular para cada um. Creia nisso. Não importa se o fulano A ou fulano B foi abençoado, você tem que acreditar, continuar crendo e se alegrar com os que se alegram. Fala: Deus te abençoou, meu irmão. Continue na sua força e Deus vai te abençoar cada vez mais, porque o meu momento vai chegar. O meu momento vai chegar. Continue crendo. Continue crendo. Não temas, somente creia. Continue crendo. Mas eu não posso entrar dentro do seu coração. O Espírito Santo, sim, pode entrar dentro do seu coração e trabalhar, esquentar o seu coração como aqueles 2 no caminho de Emaús. E você continuar crendo. Porque nós precisamos de ouvir Jesus no meio da caminhada. Nós precisamos de ouvir a Jesus no meio da caminhada. Há momentos que ele se cala, é bem verdade. Ele se calou quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Mas há um momento que ele pega e diz: não temas, creia somente.
Talvez Deus esteja calado com a sua família, com você. Mas se você continuar crendo, andando no caminho que Cristo te falou para você andar, há um momento que Deus vai falar tremendamente ao seu coração e vai encher você de virtude, assim como Deus encheu Sara de virtude. Nós precisamos ouvir a voz de Deus sempre, todos os dias, para que nós não venhamos a se desfalecer na fé. Porque nós precisamos continuar crendo. No verso 15 e 16, Jesus cumpriu a sua missão, e a igreja precisava cumprir também essa missão por completo. Jesus nos deu autoridade, a igreja deu o conteúdo, que era o evangelho da paz, do rei que venceu, a geografia, mas precisamos crer e receber o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Para que nós venhamos a pregar o Evangelho, não precisamos somente crer na ressurreição. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, nessa mesma passagem, que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre eles nessa mesma passagem. Então nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Jesus vem, limpa a nossa casa, Ele nos lava, nos purifica, Ele nos expulsa todo o demônio que estava dentro ou fora de nós. Mas a Bíblia nos diz também que a casa fica vazia. A Bíblia nos diz que a casa fica vazia. E o demônio vai para lugares áridos e ele volta com mais 7. E a casa precisa estar cheia do Espírito Santo para que esses demônios não venham a voltar na mesma casa. Nós precisamos ter cheio do Espírito Santo todos os dias, orarmos e buscarmos a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não se embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos. Eu preciso se encher do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo todo dia. O vaso tem que estar cheio todo dia, para que a casa não venha a ser invadida. Todos os dias essa casa tem que estar cheia do Espírito Santo, para que nós venhamos a estar cheio do Espírito Santo, para que nós venhamos a pregar, porque nós vamos entrar num campo minado. Ou você acha que nós pregando para alguém não vai vir retaliação? Ou você acha que nós pregamos o Evangelho da paz, não vai vir nenhuma tribulação? Ou você acha que vai ser mamão com açúcar? Não. Vai vir retaliação sim, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a retaliação vai vir. Mas nós repreendemos no nome de Jesus. Nós repreendemos no nome de Cristo. Vai vir retaliação, como eu sei que tem retaliação na vida de alguns aqui, fortemente, porque tem pregado o Evangelho da cruz, que é o poder de Deus. Mas estando cheio do Espírito Santo, os demônios vão embora. Eles vão ver a casa cheia do Espírito Santo, porque eles vão embora. Pegam mais 6, vem com 7, dá uma olhada na casa. E como é que está a minha casa? Como é que está a casa da igreja? Para que a retaliação não venha a ser mais forte do que a minha casa vazia. Por isso que nós buscamos em Deus o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da lei, o escudo da fé. Calça-nos com o evangelho da paz. E principalmente, a Bíblia nos diz, o escudo da fé. Para que nós venhamos apagar os dardos inflamados, as setas. A fé faz você buscar a Deus. A fé faz você ir orar. A fé faz você ler a palavra. A fé faz você vir à igreja. A fé faz você mover montanhas através de Jesus. Principalmente, o apóstolo Paulo diz assim, principalmente o escudo da fé.
Talvez porque se você não tiver nenhuma ornamentária dessa, se tiver o escudo, pelo menos você vai estar apagando o escudo da fé. Algo que ninguém vê, mas Deus vê dentro do seu coração. Deus vê dentro do seu coração, porque muitos estavam tocando em Jesus. Somente um coração cheio de fé tocou em Jesus e saiu virtude. Só sai virtude quando nós estamos cheios de fé. E a fé vem através de ouvir a palavra. A fé não vem através daqueles que vêm e cura aqui, cura ali, cura lá. Não! A Bíblia nos diz que a fé vem através de ouvir a palavra. É ouvindo a palavra, não é vendo cura, milagres, sinais, prodígios. É ouvindo a palavra de Deus. Aqueles que creem em Jesus terão a proteção, porque vamos expulsar demônios, pegar serpentes, e se por um acaso bebermos algo mortífero, nenhum mal nos fará. Ele nos garante a proteção. Quando nós estamos nesse campo minado, Deus protege a cada um através do Espírito Santo. Ele faz com que nós venhamos a pregar cada vez mais, assim como Paulo ia preso, ele era açoitado, era chicoteado 39 vezes, mas mesmo assim ele continuava pregando, porque ele sabia que Deus estava o protegendo, que Jesus estava o protegendo, que se ele precisasse, ele começasse a orar, buscar, louvar a Deus, ele tremia até mesmo o chão, um terremoto alcançava onde é que ele estivesse para libertar a ele. Mas tem que continuar crendo. Deus te protege. A Bíblia está nos dizendo isso. No verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Nós sabemos que Paulo, certa vez, estava pregando, falando da palavra, estava indo até Roma, mas parou numa ilha chamada Malta, e ele estava ali jogando os gravetos, e uma cobra o picou. Aqueles que estavam em volta falaram: vai inchar, vai morrer. Mas não aconteceu nada com ele. Não é que ele pegou a cobra, não. Mas a cobra o picou, e ali ele teve chance de pregar o Evangelho, de operar sinais, prodígios, maravilhas. Deus deu novamente uma oportunidade para ele, porque ele tinha o seu coração missionário, ele tinha o seu coração cheio da palavra de Deus, e o coração só fala aquilo que está, a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Ele não conseguia parar de falar. Agora eu me lembrei, outro dia foi eu e o Márcio comer um lanche, e ali tinha um amigo em comum nosso. Quando nós sentamos, um amigo nosso sentou e o Márcio já começou a falar do Evangelho. Eu olhei para o Márcio e eu mesmo falei no meu coração, do que é que está cheio o coração dele. No mesmo momento ele sentou, talvez era eu que era para pregar, não, mas Deus usou a boca do Márcio. Não interessa em que terreno é que foi semeado, você fez o ID de Jesus. Não interessa em que terreno é que vai ser colocada essa sua semente, que Deus colocou ao seu coração. Se vai dar 30, 60, 100 vezes mais, não interessa. Nós não estamos aqui buscando algo famoso da parte humana, nós estamos buscando agradar a Deus. Porque alguns pregam o Evangelho somente para serem famosos. E Deus não se agrada disso. Deus sabe o que é que está dentro do coração de cada um. Ele esquadrinha o nosso coração, Ele esquadrinha o meu rim, Ele esquadrinha cada órgão que está dentro de mim, para saber se eu estou fazendo algo para projeto humano. Ainda que Deus opera sinais, às vezes no meio de uma vida, de um coração, que está somente se empenhando em fazer a obra para si mesmo.
Ainda que Deus faça os sinais, os prodígios e maravilhas. Mas tome cuidado. Porque alguns vão dizer, não expeli demônios no meu nome, no seu nome, Senhor. Eu não curei os enfermos. Eu não fiz sinais, prodígios, maravilhas. E ele vai dizer, afasta de mim. Porque eu nunca vos conheci. Você nunca andou na minha vontade, nunca se quebrantou o seu coração. Eu preciso de um coração quebrantado na minha presença, não de um coração soberbo, inchado, cheio, mas um coração quebrantado, um coração onde se quebranta, um coração onde fala que eu não posso, mas o Senhor pode, eu não sou, mas o Senhor é, porque tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas que nós fazemos, se nós comemos é de Jesus, se nós bebemos nós somos de Jesus, se nós vivemos nós somos de Jesus, se nós morremos nós somos de Jesus. Jesus tem que ser na minha vida dos pés à cabeça, para que nós sejamos salvos no último dia, porque Ele está dizendo, quem crê e ser batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Então quer dizer que você vai pregar para alguns que não crê. Você vai continuar pregando para alguns que não vai conseguir crer. Aí é com Deus e Ele. Mas você lançou a semente. Você colocou a semente que Deus colocou na sua mão. O que é que nós estamos fazendo com o talento? Será que nós estamos enterrando esse talento? Ou será que nós aperfeiçoamos esse talento que Deus tem nos dado? O que é que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você discerniu o talento que Deus colocou na sua mão? O que é que nós estamos fazendo com esse talento? Aperfeiçoando ele, ou enterrando ele, escondendo ele? Colocando ele dentro do bolso, esperando o mestre voltar. Aí ele vai dizer, servo infiel. Eu preparei um lugar que era somente para os demônios caídos e para o diabo. Mas você vai ter que ser lançado lá também. Porque você é um servo infiel. Deus dá oportunidade para nós pregarmos, irmãos. Não precisa ser um missionário na África. Não precisa ser um missionário aonde Deus te colocou. Aonde Deus colocou você, dentro da sua família. Porque algumas vezes nós começamos a andar nesse campo minado e nós vemos que o campo é minado, que o campo você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar. Nós começamos a retroceder. Porque tem retaliação do inimigo. Mas Deus vai continuar te protegendo. Deus vai continuar te protegendo. É garantia dele, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele vai te proteger. Não retroceda. Não coloque a mão no arado e olhe para trás, porque Deus não se agrada disso. Deus já colocou o seu coração, ou da sua família, ou algumas pessoas, para você orar, buscar, para você falar do Evangelho da paz. Mas algumas vezes nós começamos a ver que o campo é minado, que a guerra é grande. Nós começamos a ver que a batalha é grande e começamos a retroceder. Mas Deus te deu uma ordem, um ide. Deus nos deu essa ordem, um ide. E não importa onde é que nós estamos, não importa se você vai trazer essa pessoa para a igreja aqui, não importa se você vai pregar o Evangelho e essa pessoa vai em outra igreja, o importa é que nós vamos pregar o Evangelho. Eu creio dentro do meu coração, e Deus já tem mostrado para o pastor que essa igreja vai crescer, mas esse não é o nosso intuito somente. O intuito nosso é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa se vai vir na igreja A ou na igreja B, é você pregar a Jesus Cristo. É falar de Jesus, para que o nome dele venha a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Ele garante a proteção, Ele garante a sua presença, Ele garante várias coisas, garante o Espírito Santo, Ele garante vitória. Mas vamos crer e pregar o Evangelho. É interessante
que cada vez que aqueles homens iam adentrando na terra prometida, em Jericó, uma mulher foi salva e sua família. Uma mulher foi salva e a sua família. Cada vez que eles estavam rodeando aquelas muralhas, eles estavam pregando o Evangelho de Jesus. Eles estavam pregando o Evangelho. Talvez Deus estava dando uma oportunidade para que eles viessem a se arrepender e se humilhar na presença de Deus. A Bíblia nos diz, alguns historiadores dizem que é vários quilômetros. E durante 7 dias Deus pregou para aquela cidade. E somente uma mulher e a sua família conseguiu crer. Então alguns não vão crer e vão ser condenados. Mas alguns que Deus escolheu a dedo vão crer, vão ser batizados e vão ser salvos para a glória de Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando, pedindo a proteção, o Espírito Santo, poder, graça, pedindo que Deus venha trocar talvez a nossa armadura, pedindo que Deus venha colocar o capacete da salvação para que as setas não venham acertar a nossa mente humana, colocar esse capacete da salvação para que as setas, os dados inflamados, para que o inimigo não venha roubar também essa semente que foi lançada ao seu coração, porque alguns, eles recebem a semente, e logo vem um pássaro e rouba a semente. Não deixa ninguém roubar a sua semente, não. Deus colocou uma semente dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que nós possamos completar o ID, e Deus ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, a Tua graça maravilhosa sobre a nossa vida, Senhor, para que possamos, ó Pai querido, completar o Seu ID, Senhor. Não é nada de projeção humana, Papai querido, mas há algo, Papai querido, que o Senhor nos mandou à igreja, mandou aos discípulos. Há algo, Papai querido, que é propriamente para cada um aqui fazer, Senhor. Particularmente para cada um. Tão particular, Papai querido, que não é somente para o esposo, para a esposa, meu Senhor da glória, mas o Teu nome vai ser glorificado, exaltado, quando nós, Papai querido, sem divisão, começarmos a entender, compreender o ID, Papai querido, talvez individual, talvez até mesmo, Papai querido, que seja de cada um, Papai querido, mas o Teu nome vai ser sempre glorificado, quando nós entendemos, compreendemos, quando nós temos a sabedoria para aplicar esse ID, Papai. Em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, toda seta sobre a nossa família, meu Senhor da glória. Deus eterno e Deus todo-poderoso, o Senhor já prometeu para alguns aqui, Papai querido, que o Senhor, meu Deus, vai salvar a família, Deus. E então, Papai querido, o Teu nome vai ser glorificado. Ah, meu Senhor da glória, começa a operar os sinais, Senhor. Começa a operar os sinais, a falar conosco, através desses sinais, ó Pai querido, para que possamos continuar crendo naquilo que o Senhor falou desde o começo, Senhor da glória. Deus eterno e Deus todo-poderoso, que a nossa mente venha viver por fé, meu Deus, em nome de Jesus, Papai querido. Abraão, meu Senhor, e Ló, Papai querido, um vivia por vista, outro vivia por fé. Nós sabemos também, Papai querido, que Ló, meu Senhor da glória, era salvo, Jesus.
ele era salvo, mas ele foi se amoldando ao mundo, ele foi se chegando cada vez mais perto, meu Deus, a Sodoma e Gomorra, meu Senhor da glória, Deus eterno e Deus todo-poderoso, e a Bíblia diz, papai querido, que mal foi a família dele, meu Senhor, até mesmo as suas filhas, ó Pai, olharam para o mundo, Senhor, meu Deus, e deitaram com o próprio pai, mas há um, papai querido, que é os filhos de Abraão, espiritualmente, que vive por fé, que comanda a sua vida, a sua família por fé, meu Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus eterno, nós conseguimos viver por fé quando nós temos uma vista, meu Senhor da glória, daquilo que não se vê naturalmente, mas que nós conseguimos ver por fé, através do Teu Espírito Santo, quando nós dobramos o nosso joelho, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor fala à nossa mente, meu Senhor. Então, Deus eterno e Deus todo-poderoso, que nós conseguimos, ó Pai querido, viver por fé, assim como o nosso patriarca Abraão, meu Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que as coisas que se veem, papai querido, são perecíveis, mas as coisas que não se veem são eternas para a sua glória. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, comanda a nossa vida por fé, comanda a nossa família por fé, coloca, papai querido, em nome de Jesus, aos cabeças da família, Senhor, fé, para que possamos a viver por ela, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.